Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero falar sobre ciências das origens. Quando nós tratamos deste assunto, nós iremos tratar das teorias a respeito da origem da vida, da origem do universo, da origem de todas as coisas. Estes assuntos são assuntos filosóficos, teológicos, mas também são assuntos científicos. Eu vou colocar dois vídeos, um é aqui para o YouTube e outro é lá para o TikTok. Se você ainda não me segue lá no TikTok, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem um aplicativo instalado, ele vai abrir no aplicativo. Se você não tiver, ele vai abrir no site do TikTok. Para você poder ver os vídeos completamente, você tem que baixar o aplicativo. É uma plataforma muito interessante, é diferente do YouTube. Os vídeos que eu gravo para lá são vídeos mais curtos, vídeos sobre dúvidas bíblicas, sobre motivação, um pouco de psicologia. Não deixe de me seguir lá também no TikTok. E aqui eu gravo vídeos específicos para lá. E aqui nós vamos tratar a respeito dessas teorias. São ao todo 6 teorias, as 6 principais teorias. Nós temos o criacionismo da Terra jovem, o criacionismo progressivo, também chamado de criacionismo da Terra antiga. Nós temos o evolucionismo teísta, o evolucionismo ateísta e nós temos a teoria do design inteligente. Na verdade, são 5 teorias, né? Me desculpe pelo erro. Eu quero explicar um pouco dessas 5 teorias para que você possa entender. Se você é formado em biologia, eu falar aqui algum termo de uma maneira um pouco mais informal, né? Não se importe, porque aqui a gente tenta simplificar o máximo possível para que as pessoas possam entender, compreender melhor o assunto. Então, vamos lá. Primeiro, criacionismo da Terra jovem. Esse criacionismo diz que Deus criou todas as coisas conforme está nos primeiros livros de Gênesis, de forma literal, ou seja, em 6 dias Deus criou a Terra, o universo, os animais, os humanos. Deus criou tudo em 6 dias literais. E no sétimo ele descansou. A Terra teria entre 6 a 10 mil anos de idade. Cálculo esse feito com base nas genealogias que nós temos nas Sagradas Escrituras, inclusive nos Evangelhos. Então, de Cristo até Davi você teria um período, de Davi até Abraão outro período e de Abraão até Adão um outro período. Isso daria mais ou menos entre 6 a 10 mil anos de idade. Esta é a teoria da Terra jovem. Aqui você teria tido a convivência entre animais e dinossauros. Você tem uma narrativa bastante literal. Essa teoria ela é defendida, por exemplo, pelos adventistas, né? Os adventistas eles gostam muito da teoria da criacionista da Terra jovem, entre outras denominações cristãs e até mesmo por não cristãos. E você tem a teoria da Terra Antiga, o criacionismo progressivo. O criacionismo progressivo ele enxerga da seguinte forma: em vez de você ter 6 dias literais, você teria na verdade 6 períodos, onde progressivamente Deus foi criando o universo, a Terra, os humanos e os animais. O criacionismo progressivo ele aceita, por exemplo, uma Terra antiga, uma Terra de 4,6 bilhões de anos, que é que a maioria dos cientistas dizem hoje, né, que é a idade da Terra. A Terra teria cerca disso. O criacionista progressista ele aceita isso normalmente, tranquilamente, e ele vê a criação sendo feita de forma progressiva em 6 dias. Isso no hebraico seria possível? Sim, alguns especialistas em hebraico eles dizem que isso é plenamente possível de acontecer, de ser, em vez de ser 6 dias literais ali,
aqueles dias estarem apenas representando 6 períodos ou 6 eras. Eu não sou, eu entendo um pouco de hebraico, de grego, não sou especialista, mas é uma interpretação possível, uma interpretação que existe, melhor dizendo, desde o período dos pais da igreja. Então é plenamente possível você ter ali uma interpretação em 6 períodos. E você tem também a teoria evolucionista teísta. Essa teoria vai dizer que o mundo se desenvolveu em vez de se desenvolver em 6 dias literais. Essa teoria vai dizer que a vida humana, todas as outras formas de vida da Terra, elas se desenvolveram a partir de um ancestral em comum. Isso nós denominamos de macroevolução. Ou seja, todas as formas de vida existentes na Terra, elas evoluíram a partir de uma forma só de vida. E onde surgiu a primeira forma de vida? Alguns vão dizer, por exemplo, que pode ter surgido na água, a primeira molécula orgânica, a primeira molécula de vida, através de reações químicas. Os cientistas não sabem totalmente quais foram essas condições específicas que deram origem à vida. Isto para a ciência ainda é um mistério. Mas foi assim que surgiu. Através de reações químicas surge a primeira molécula orgânica, as primeiras células que se desenvolvem, dando origem a várias outras espécies. E assim você tem a teoria da macroevolução, que é a teoria da evolução e que pode se dividir entre a teoria da evolução teísta ou ateísta. Teísta é aqueles que dizem que esse processo evolutivo ele foi guiado por Deus, no caso teísta, na evolução teísta, e a evolução ateísta, no caso aqueles que dizem que esse processo ele foi um processo cego, apenas feito por causas naturais, que não teve qualquer tipo de intervenção ou direção divina. Esse seria o evolucionismo ateísta. E nós temos que explicar também a respeito da microevolução. A macroevolução é uma espécie se transformando em outra, que é o que é defendido pelos evolucionistas. Mas existe também a microevolução. Nós temos que nos lembrar da microevolução, que são pequenas adaptações que as espécies realizam, os animais realizam para sobreviver nos diversos ambientes que eles vivem. Por exemplo, se uma espécie vive em uma região onde é muito quente, uma região de calor, ela terá que aprender a sobreviver, ela terá que tomar água. Às vezes, se formos nós, humanos, na sorveteria, tomar um sorvete, porque aquela região que a pessoa vive é uma região mais quente, mais complicada para a pessoa que não é acostumada, poder sobreviver, viver naquele ambiente. É claro que é algo completamente adaptável, mas no começo a pessoa tem algumas dificuldades e ela vai se adaptando aos poucos. São pequenas mudanças, pequenas alterações que a pessoa realiza. No pensamento do macroevolucionismo, a macroevolução é apenas uma consequência da microevolução. Ou seja, se cada espécie sofre algumas alterações ao longo do tempo, isso em bilhões de anos geraria novas espécies. Ou seja, uma espécie sofre tantas pequenas alterações que com o tempo essas pequenas alterações se tornam grandes alterações e uma espécie se transformaria em outra. Isso é o que diz a macroevolução, que é a teoria da evolução propriamente dita. Como eu já expliquei, tem a evolução teísta, onde se coloca Deus, e a evolução ateísta, onde não se coloca Deus. E você tem ainda a teoria do design inteligente. Que teoria é essa? Bom, a teoria do design inteligente, ao contrário do criacionismo bíblico, não entra no mérito em qual Deus, em qual ser ou qual coisa
deu origem a tudo. Apenas diz que no mundo há inteligência, no mundo há informação, e a partir dessa observação se chega a uma conclusão de que há um projetor por trás de tudo isso, uma mente inteligente por trás de tudo isso. Porém, essa mente pode ser um extraterrestre, pode ser o Deus judaico-cristão, pode ser o Deus na visão espírita, pode ser o Deus na visão do hinduísmo, pode ser qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de ser superior. Para os teóricos do design inteligente, dizer qual seria este Deus, qual seria esse projetista, seria algo de discussão da teologia e da filosofia e não da ciência. A ciência apenas colocaria que existe algo, uma mente superior por trás de tudo. Temos então 5 teorias: criacionismo da Terra jovem, criacionismo progressivo, que é o criacionismo da Terra antiga, que aceita a Terra antiga, evolucionismo teísta, evolucionismo ateísta e teoria do design inteligente. Eu gosto mais da teoria do criacionismo progressivo, porque as genealogias elas são incompletas. O objetivo delas era apenas estabelecer, por exemplo, que Cristo fazia parte da linhagem de Davi. Elas não tinham objetivo de colocar ali taxativamente, detalhadamente, todas as pessoas, todos os ascendentes de Cristo, por exemplo. Não, era apenas algo exemplificativo. Elas têm esse caráter exemplificativo. Por isso que eu gosto da teoria, por exemplo, do criacionismo da Terra antiga, o criacionismo progressivo, ou até mesmo o evolucionismo teísta, que é defendido pelo grande cientista cristão Francis Collins, foi diretor administrativo do projeto Genoma Humano, é um homem muito inteligente, escreveu aquele livro A Linguagem de Deus. E você é criacionista da Terra Antiga, criacionista da Terra Jovem, você é evolucionista teísta, evolucionista ateísta, você é do design inteligente, qual que é o seu pensamento? Reflita, pesquise sobre este assunto e que você possa continuar acompanhando o nosso trabalho. Não deixe de se inscrever no nosso canal e se você puder também nos siga lá no TikTok. Eu acredito que você vai gostar, você receber mensagens motivacionais, reflexões para você ter sua vida edificada por Deus. Um abraço para você e até a próxima.